A máquina de café expresso assobiava, mas a sala de jantar estava num silêncio sepulcral. Quando os homens mais perigosos da cidade entram no teu restaurante, tu ficas de cabeça baixa. Serves a água. Sobrevives. Mas, quando o empregado de mesa aterrorizado se engana com um pedido para a mãe, surda dos patrões, as mãos vão para os esconderijos. Foi aí que a rapariga calma, com um avental manchado, fez o impensável. Não gritou, não fugiu, levantou as mãos e começou a falar. A cozinha da tratoria de norte cheirava a alho assado, manteiga queimada e a desespero silencioso. Era uma terça-feira à noite. A chuva lá fora batia implacavelmente contra o vidro fosco das janelas da frente, transformando as ruas de Chicago numa pintura a óleo borrada. Lá dentro, o calor era sufocante. Anna Corliss arrastou o dorso da mão pela testa, deixando um leve rastro de farinha perto da linha do cabelo. Os pés dela doíam. Estavam sempre a doer. Aos 24 anos, tinha as costas de um telhador reformado e a conta bancária de uma estudante do secundário. Apoiava no balcão de aço inoxidável, observando as portas duplas que levavam à sala de jantar. Para lá dessas portas, jazia um mundo diferente. Um mundo de toalhas de mesa brancas engomadas, garrafas de Barolo de 200 euros e homens que pagavam em dinheiro, com maços tão grossos que podiam sufocar um cavalo. A mesa 4 precisa do robalo, gritou o chefe Rossi, batendo numa travessa de prata nas lâmpadas de calor. E diz ao Paulo para manter a cara suada longe da passagem. Ele está a pingar ansiedade na minha guarnição. Corliss agarrou os pratos pesados, equilibrando-os sem esforço nos antebraços. Ele está a suar porque a sala dos fundos encheu. Rossi parou as pinças suspensas sobre uma cama de risoto. Os seus olhos escuros fliquearam para as portas duplas. Quem? A família Harris. O nome não tinha o peso de um grande épico cinematográfico na cozinha. Tinha uma realidade fria e prática. Significava nenhum erro. Significava que os empregados de mesa andavam mais devagar. Os empregados de bar serviam mais depressa, e os empregados de mesa de repente encontravam razões para organizar a gaveta dos talheres em vez de ir para o salão. Drayden Harris herdara o negócio de família há 6 meses, depois de o pai ter apanhado uma bala à saída de uma padaria em Cícero. Drayden não era da velha guarda. Não usava fedoras nem beijava bochechas. Tinha 32 anos, um corpo de pugilista peso-pena e dirigia a sua organização com a eficiência implacável e estéril de um predador corporativo. Era um homem a afogar-se numa guerra que não começara, e a pressão irradiava dele como o calor do asfalto. Corliss empurrou as portas e navegou pelo chão lotado. Manteve os olhos neutros, a expressão cuidadosamente em branco. Era um mecanismo de sobrevivência que ela tinha aperfeiçoado ao longo de 3 anos na indústria de serviços. As pessoas não queriam ver os empregados. Queriam que a comida aparecesse magicamente. Enquanto entregava o robalo a um par de turistas alheios, deixou o olhar deslizar para o recanto no fundo da sala. Era ligeiramente elevado, parcialmente obscurecido por uma corda de veludo e uma pesada divisória de carvalho. 3 homens sentavam-se à mesa, ladeados por outros 2 que montavam guarda junto à corda de veludo. Drayden Harris sentava-se à cabeceira. Vestia um fato cinzento carvão que provavelmente custava mais do que o aluguer de Corliss num ano. A gravata estava ligeiramente solta. O cabelo escuro, despenteado por demasiados dedos a passar por ele, estava flanqueado pelos seus tenentes, homens de ombros largos, pescoços grossos e olhares planos e mortos. Estavam inclinados a falar em sussurros urgentes. Mas não eram os homens que captavam a atenção de Corliss. Era a mulher sentada à direita de Drayden. Tinha uns 50 e poucos anos, vestia uma elegante blusa verde esmeralda, o cabelo prateado preso num coque impecável. Corinne Harris, a mãe de Drayden. Sentava-se perfeitamente direita, as mãos delicadamente pousadas no colo, e estava absoluta e completamente sozinha. Os homens à volta dela estavam a discutir. Corliss conseguia ver os movimentos bruscos e agressivos das mãos deles, o aperto das mandíbulas. Corinne espreitava de rosto em rosto, tentando captar a forma dos lábios deles. Era surda.
Corliss tinha ouvido os sussurros dos empregados mais antigos, os rumores de que a mãe do chefe vivia num mundo de silêncio absoluto. Corinne inclinou-se ligeiramente para a frente, tentando acompanhar uma troca rápida entre Drayden e o homem do outro lado da mesa. Mas os homens falavam uns sobre os outros, olhando para a mesa, cobrindo a boca com as mãos enquanto planeavam. A testa de Corinne franziu-se. Tocou gentilmente no braço de Drayden. Drayden não olhou para ela, apenas lhe deu um leve tapinha na mão, um gesto dispensador e automático, e continuou a falar com o seu tenente da esquerda. Corinne encolheu-se de volta na cadeira. Os seus olhos, um azul impressionante e claro, turvaram-se. Pegou no copo de água, bebendo um gole lento, olhando para a toalha de mesa branca. Era um fantasma no jantar da sua própria família. Corliss sentiu uma torção súbita e aguda no peito. Não era pena. Pena era barata. Era uma frustração feroz e familiar. Ela reconheceu aquele olhar. Era o mesmo olhar que o seu irmão mais novo, Sam, costumava ter à mesa de jantar quando os pais discutiam as contas, falando demasiado depressa para ele ler os lábios, deixando-o isolado no fogo cruzado. Sam tinha partido há 4 anos, mas o fantasma do seu isolamento vivia nos ombros curvados de Corinne Harris. Ei, um toque agudo nas costelas quebrou o transe de Corliss. Era Paulo, o gerente de sala. O seu rosto estava oleoso de gordura e pânico. Para de olhar para a mesa de trás. Queres que nos atirem a todos? Estou só a olhar, murmurou Corliss, virando-se. Não olhes. Não respires perto deles. Deixa o Kevin tratar disso. Corliss franziu o sobrolho. Puseste o Kevin na mesa dos Harris. Ele começou há 3 dias. Deixou cair uma bandeja de copos de água hoje de manhã porque uma buzina o assustou. Ninguém mais queria pegar nisso, sibilou Paulo, limpando a testa com um guardanapo. Eu disse-lhe para só tirar o pedido e sair. Vai correr tudo bem. Corliss olhou de volta para o recanto. Kevin, um jovem de 19 anos desajeitado com um corte de cabelo terrível e mãos visivelmente a tremer, aproximava-se da corda de veludo. Parecia um cordeiro a caminhar para o matadouro. Claro, disse Corliss, a voz seca. Tudo bem. A tensão no recanto era palpável. Podia-se pendurar uma toalha molhada nela. Drayden esfregou o ponte do nariz, exalando uma longa e ofegante respiração. Não dormia há 48 horas. Os carregamentos nos cais estavam parados, os sindicatos estavam a esvaziá-lo, e os federais estavam a farejar as suas fachadas legítimas. Levar a mãe para jantar de aniversário era suposto ser uma hora de normalidade. Em vez disso, tinha se tornado um briefing de emergência por cima do antepasto. Diz-lhes que são 20% ou queimamos o armazém, disse Drayden calmamente, a voz um rosnado baixo. Eles não aceitam 20, Dom. Respondeu Arthur, o seu tenente, um homem com cicatrizes. Querem 1/3. Eles recebem 20, repetiu Drayden, os olhos a subirem frios e planos. Ou começo a enviar pedaços da equipa deles por correio expresso. Kevin chegou à mesa. Ficou lá durante 10 segundos completos, segurando um bloco de notas encadernado em couro contra o peito como um escudo balístico, à espera de ser reconhecido. Ninguém olhou para ele. Corinne notou o primeiro. Ofereceu ao miúdo aterrorizado um sorriso caloroso e educado. Apontou para um menu, depois para a imagem do Vitella Scalopini. Kevin piscou os olhos, engolindo em seco. O interlocutor foi abruptamente interrompido. 3 pares de olhos pesados de intenção violenta viraram-se para olhar para o adolescente. O quê? Gritou Drayden. Eu, preciso de tirar o vosso pedido. Kevin guinchou. Drayden suspirou, passando a mão pelo rosto. Dou-me o entrecote, mal passado. Arthur, o mesmo. Pega na caprese para o do meio. Fez um gesto displicente. Apenas tragam comida. Kevin escreveu freneticamente, a caneta a rasgar o papel. Olhou para Corinne. E para a senhora? Corinne olhou para Kevin, depois apontou para Vitella novamente no menu. Tentou articular as palavras, a voz suave e com a distinta cadência dos profundamente surdos. Vitella, por favor. Kevin congelou. Não a tinha compreendido. Olhou para os dedos dela no menu, mas a impressão era pequena e invertida do seu ângulo. O pânico apoderou-se dele.
Olhou para Drayden em busca de ajuda, mas Drayden já se tinha virado de volta para Arthur, inclinando-se sobre a mesa a sussurrar furiosamente sobre os horários dos cais. Não estava a prestar atenção ao empregado de mesa. Não estava a prestar atenção à mãe. Eu desculpe, mãe, gaguejou Kevin, inclinando-se. Corinne sorriu, contraindo os lábios. Era aquele sorriso forçado e educado de alguém que passa a vida inteira a pedir desculpa por um inconveniente que não pediu. Tocou mais forte no menu. Apontou para o próprio peito, depois para a vitela. As mãos de Kevin tremiam tanto que ele deixou cair a caneta. Agachou-se debaixo da mesa para apanhar, batendo com o ombro no joelho de Arthur. Arthur moveu instintivamente a mão para o interior do casaco. Cuidado, miúdo, rosnou Arthur. Kevin voltou a subir, pálido como um lençol. Desculpe, mãe, queres o frango? Apontou para um local aleatório no menu, falando excessivamente alto, enunciando como se ela fosse estúpida. Frango? Corinne encolheu-se de volta. Uma rubor de embaraço subiu-lhe pelo pescoço. Olhou para Drayden, tocando-lhe na manga. Drayden afastou o braço, totalmente absorto na sua discussão com Arthur. Agora não, mãe. Apenas pede. Corinne baixou as mãos para o colo. Olhou para a toalha de mesa branca. Deu um pequeno e derrotado aceno a Kevin. Kevin, a suar profusamente, rabiscou o frango no seu bloco e fugiu da mesa como se estivesse em chamas. Da sua estação junto à máquina de expresso, Corliss observou toda a troca. O seu sangue ferveu. Agarrou a borda do balcão, os nós dos dedos a ficarem brancos. Observou Corinne a olhar para o copo de água vazio, completamente excluída do mundo. Observou Drayden, um homem que comandava centenas de homens perigosos, a falhar completamente em comandar 2 minutos de paciência para a mulher que o criou. 20 minutos depois, a comida chegou. Kevin aproximou-se da mesa, equilibrando uma enorme bandeja no ombro. Movia-se demasiado depressa, os olhos a espreitar nervosamente. Distribuiu os bifes aos homens, os pratos pesados a tilintarem contra a madeira. Finalmente colocou um prato em frente a Corinne. Era o frango com masala, afogado em cogumelos. Corinne olhou para ele, empurrou ligeiramente o prato, com um ar de leve aflição no rosto. Tocou novamente no braço de Drayden, mais urgentemente desta vez. Drayden parou a meio da frase. Olhou para o prato, depois para Kevin. O que é isto? O frango, senhor, gaguejou Kevin. Como ela pediu. Ela não pediu o frango, disse Drayden, a voz a baixar uma oitava. O ruído ambiente no restaurante pareceu diminuir em resposta. Ela é alérgica a cogumelos. Kevin deu um passo atrás. Ela acenou. Eu perguntei-lhe se ela queria o frango e ela acenou. A minha mãe é surda, seu idiota. Drayden levantou-se lentamente. Não era alto, mas parecia preencher a sala, sugando o oxigênio do espaço. Ela acenou porque estavas a gritar com ela como se ela fosse uma idiota. E ela ficou envergonhada. Estás a tentar matá-la? Não, juro. Kevin recuou, o calcanhar a prender-se na perna grossa de um carrinho de servir. Tropeçou. Os seus braços agitaram-se. A bandeja pesada na sua mão balançou descontroladamente, atingindo a borda da mesa. Um copo de vinho de cristal inclinou-se. O vinho tinto derramou-se como sangue fresco sobre a toalha branca imaculada, diretamente no colo de Drayden. O copo rolou da mesa e atingiu o chão de madeira, estilhaçando-se com um estalo agudo e violento que soou exatamente como um tiro. O caos irrompeu. Arthur e o outro tenente estavam de pé num instante. Casacos, abertos, mãos a agarrar os punhos de pistolas pesadas enfiadas nas cinturas. Os 2 seguranças junto à corda de veludo avançaram, agarrando Kevin pela gola e a empurrá-lo contra a divisória de carvalho. O adolescente soltou um grito estrangulado e sem fôlego, os pés a balançarem no ar. O resto do restaurante ficou em silêncio mortal. Os comensais pararam com os garfos a meio caminho das bocas. Paulo, o gerente, escondeu-se atrás do balcão de recepção. Drayden ficou sobre a mesa, olhando para o fato estragado, o rosto uma máscara de pura e desvairada fúria. Olhou para o vidro estilhaçado, depois levantou lentamente os olhos para Kevin, que gemia contra o painel de madeira. Levem-no lá para trás, sussurrou Drayden. A ordem era silenciosa, mas chegou a todos os cantos da sala. Corliss levantou-se, o rosto pálido de terror. Agarrou o braço de Drayden, puxando-o, implorando com os olhos.
Não sabia exatamente o que tinha sido dito, mas compreendia a violência na sala. Estava a fazer sinais rápida e furiosamente, mas Drayden não olhava para as suas mãos. Manteve os olhos fixos no empregado de mesa. Corlys não pensou. Se pensasse, teria ficado atrás do balcão. Teria deixado os mafiosos fazer o que iam fazer. Em vez disso, desamarrou o avental manchado, atirou para cima da máquina de expresso e saiu para o salão. Os seus passos foram completamente silenciosos no chão de madeira. Não correu. Correr sinalizava pânico. Correr tornava-te presa. Caminhou com o passo firme e medido de alguém a caminhar para o mar. Ei! Sibilou Paulo de trás do balcão, a mão a estender-se para lhe agarrar o tornozelo. Estás louca? Volta aqui. Corlys passou por cima da mão dele. Contornou os dois seguranças que seguravam Kevin. Não olhou para as armas. Não olhou para o tenente que lhe lançava olhares de desprezo. Caminhou diretamente para a mesa, parando mesmo em frente a Drayden Harris. Ele virou os seus olhos pretos e mortos para ela. A veia do pescoço dele estava a pulsar. Sai da minha frente, deixa o rapaz ir, disse Corlys. A sua voz não era alta, mas era firme. Não tinha o tremor que geralmente infetava qualquer um que falasse com o chefe da família Harris. Drayden riu. Era um som seco e feio. Desculpa-me. Ele tem 19 anos. É um idiota e está aterrorizado contigo. Estás a arruinar o jantar da tua mãe por causa de um miúdo que ganha o salário mínimo, disse Corlys, os olhos fixos nos de Drayden. Arthur deu um passo em frente, a mão a deslizar totalmente para debaixo do casaco. Dom, queres que atire daqui? Eu trato disso. Corlys, virando as costas a Arthur. Um movimento profundamente perigoso. Mas ela conhecia predadores instintivos. Se mostras medo, eles mordem. Virou as costas ao chefe da máfia e olhou para Corine. A senhora mais velha tremia, apertando o guardanapo. Os seus belos olhos azuis estavam arregalados de aflição, observando os rostos zangados dos homens incapazes de intervir, presos atrás de um muro de silêncio. Corlys respirou fundo, suavizou a postura. Deixou o cinismo, o esgotamento, a raiva da cozinha derreterem. Levou as mãos ao peito, captou o olhar de Corine. Olá, assinou Corlys. Os movimentos nítidos, fluidos e profundamente respeitosos. Lamento imenso a confusão e o barulho. Corine congelou. O ar saiu-lhe da garganta. Olhou para as mãos de Corlys, depois para o rosto de Corlys, procurando ver se era uma armadilha ou uma zombaria. Corlys ofereceu um pequeno sorriso genuíno. O teu filho está muito zangado. Mas ninguém se vai magoar. Prometo. Uma onda de choque profunda e pesada percorreu a sala. Não foi o som de um tiro nem o estilhaçar de vidro. Foi o silêncio absoluto do chefe da máfia. Drayden ficou congelado, as mãos pousadas na toalha de mesa estragada, a olhar para a empregada de mesa. A mandíbula de Arthur relaxou. Olhou de Corlys para Drayden, completamente perplexo. As mãos de Corine ergueram-se, tremendo ligeiramente. Sabes linguagem gestual? Assinou de volta. A expressão uma mistura de descrença e alívio avassalador. O meu irmão, assinou Corlys, batendo na testa e baixando a mão. Ele ensinou-me. Olhou para o frango na mesa. Quiseste a vitela, não quiseste? Com a manteiga de limão. Corine acenou freneticamente. Uma lágrima escorreu-lhe pelos cílios, traçando uma linha pela bochecha empoeirada. Eram as lágrimas de alguém que tinha estado a gritar para o vazio durante anos e, de repente, milagrosamente, ouviu um eco. Sim, por favor. Eles falam demasiado depressa. Nunca consigo acompanhar, assinou Corlys, o rosto a suavizar-se com profunda empatia. Os homens falam muito, mas raramente dizem algo importante. Uma risada súbita e aguda ecoou no recanto. Corlys olhou por cima. Corine tinha rido alto. Era um som lindo e cru. Drayden estava a olhar para a mãe. A fúria tinha desaparecido do seu rosto, substituída por uma expressão de puro e desvairado choque. Não tinha ouvido a mãe rir assim há mais de uma década. Olhou para Corlys. Olhou-a realmente pela primeira vez. Viu os sapatos ortopédicos baratos, os círculos escuros debaixo dos olhos, a forma como ela se mantinha erguida, apesar do óbvio esgotamento que a pesava. Corlys virou-se de volta para Corine. Trago-te a vitela. Fresca, 5 minutos. Pegou calmamente no prato de frango com masala.
Virou-se para os seguranças que ainda seguravam um Kevin a chorar contra a parede. Largue-no, disse Corliss. Não assinou. Falou alto, a voz carregada da autoridade absoluta de uma empregada de mesa principal na sua própria sala de jantar. Os seguranças não se moveram. Olharam para Dryden. Dryden ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para o vidro estilhaçado no chão. Olhou para a mãe, que estava agora sentada à mais direita a limpar os olhos com um guardanapo, um pequeno sorriso genuíno a brincar nos lábios. Parecia presente. Pela primeira vez naquela noite, parecia pertencer à mesa. Dryden deu um aceno lento, quase imperceptível. Os seguranças soltaram-no. Kevin deslizou pela parede, desabando numa pilha a ofegar por ar. Vai para trás, Kevin, ordenou Corliss calmamente. Diz ao Paulo para te registrar a saída. Kevin não precisou de ser dito 2 vezes. Levantou-se rapidamente e praticamente correu para as portas da cozinha. Corliss equilibrou o prato no antebraço. Agachou-se, pegou num punhado de guardanapos e varreu eficientemente os cacos de vidro para um monte, embrulhando-os firmemente antes de os colocar na sua bandeja. Voltou a erguer-se, ajustando a pega. Olhou para Dryden. Ele ainda observava. Os seus olhos escuros, intensos, calculistas. O mafioso violento tinha desaparecido, substituído por um homem a tentar resolver um quebra-cabeças que não sabia que estava a olhar. A vossa vitela estará pronta em breve, Sr. Harris, disse Cora calmamente. Posso arranjar-lhe outro copo de vinho para derramamento? Dryden olhou para as mãos dela, depois para o rosto dela. Quem és tu? Sou a vossa empregada de mesa, disse Cora, secamente. Não ofereceu nome, não ofereceu sorriso. Virou-se num calcanhar, passou pelos tenentes perplexos e caminhou de volta para as portas da cozinha. Não olhou para trás, mas conseguia sentir o peso do olhar de Dryden Harris a queimar-lhe a espinha a cada passo. Assim que as portas da cozinha se fecharam atrás dela, a sala de jantar permaneceu mortamente silenciosa. Corinne puxou a manga de Dryden. Ele olhou para baixo. A mãe dele estava a sorrir, a fazer um único sinal enfático. Guardiã. As portas da cozinha nem sequer tinham parado de oscilar quando o chefe Rossi agarrou Cora pelos ombros, os dedos a cravarem-se na sua clavícula. Estás louca? Sibilou ele, o rosto a centímetros do dela. Cheirava a tabaco velho e puro pânico. Não falas com eles, não olhas para eles. Certamente não dizes aos gorilas deles para largarem um empregado de mesa. Cora empurrou as mãos dele. Caminhou até o balcão de preparação, pegou numa toalha limpa e limpou o suor do pescoço. O Kevin ia ser baleado por causa de um prato de frango, disse Rossi. Rossi olhou para ela, a boca a abrir e a fechar como um peixe fora de água. Olhou para as portas duplas, depois de volta para ela, abanando a cabeça. Não discutiu. Virou-se para a linha, gritando com seu chefe para preparar a vitela. 5 minutos depois, Cora voltou a passar pelas portas. A sala de jantar ainda estava envolta num silêncio inquieto. Os comensais estavam a comer, mas faziam-no com cuidado, minimizando o tilintar da prataria contra a porcelana. Aproximou-se do recanto. O vidro estilhaçado tinha desaparecido, varrido por um empregado de mesa aterrorizado enquanto ela estava nos fundos. Dryden estava sentado com os antebraços pousados na mesa, a olhar para o espaço vazio onde a confusão tinha estado. Arthur e o outro tenente estavam tensos, os olhos a acompanharem cada movimento de Corliss. Corliss colocou o prato em frente a Corinne. A vitela estava perfeitamente selada, o molho brilhante e perfumado. Cuidado! O prato está quente, assinou Corliss rapidamente, mantendo os movimentos subtis para não atrair mais atenção do que já tinha. Corinne sorriu, um sorriso real e enrugado que chegava aos olhos. Pegou num garfo e deu uma dentada, fechando os olhos em apreciação. Apontou para a comida, deu um polegar para cima e assinou, obrigada. Corliss deu um breve aceno, não olhou para Dryden. Não perguntou se precisavam de mais alguma coisa. Virou-se e afastou-se. Pelo resto da noite, evitou o recanto de trás. Deixou Paulo encher-lhes a água, ignorando as suas reclamações frenéticas e sussurradas. Quando finalmente chegou a hora da partida do grupo Harris, Corliss estava nos fundos a enrolar prataria na apertada sala de descanso. Só emergiu quando ouviu as pesadas portas da frente a fecharem-se. A mesa estava vazia.
Os guardanapos amassados estavam jogados aleatoriamente sobre os pratos. Debaixo do copo de água vazio de Corinne, dobrada perfeitamente ao meio, estava uma pilha de notas. Paulo materializou-se do nada, a mão a estender-se. Eu trato disso. Gorjeta da casa, considerando os estragos. Corliss moveu-se mais depressa. Agarrou a pilha, os dedos a roçarem na condensação fria do copo. Abriu a dobra. Eram 10 notas de $100 impecáveis. $1000. Era mais do que ganhava em 2 semanas de turnos duplos. Devolve, Corliss, avisou Paulo, a voz a baixar. O Kevin quebrou o copo. Tira do cheque dele. E isto é meu, ela não dormiu naquela noite. A adrenalina levou horas a queimar, deixando-a oca e inquieta no seu apertado apartamento no 4º andar. Deitou-se no colchão a olhar para a mancha de água no teto, a repassar o olhar nos olhos de Drayden Harris. Não era o olhar de um homem grato, era o olhar de um homem que encontrou algo que não sabia que procurava, e isso aterrorizou-a. Na tarde seguinte, o céu sobre Chicago era um roxo escuro e pesado. Corliss chegou ao restaurante 3 horas antes da azáfama do jantar. O beco atrás da tratoria de Note cheirava a cartão molhado e cebolas podres. Puxou o casaco mais para perto do pescoço, a procurar as chaves na mala. Uma sombra separou-se da parede de tijolo perto do caixote do lixo. Corliss congelou. Apertou a mão à volta do metal irregular das chaves, deslizando-as entre os nós dos dedos. Era Arthur, o tenente com cicatrizes da noite anterior. Na luz dura do dia, o sulco profundo que descia pela sua bochecha esquerda parecia pálido e irregular. Não usava fato hoje, apenas uma pesada jaqueta de couro e jeans escuros, mas a saliência de um coldre de ombro era claramente visível sob o couro. Ele não se moveu na direção dela. Apenas se encostou ao tijolo, acendendo um cigarro. Relaxa, grunhiu Arthur, exalando uma nuvem de fumaça cinzenta. Se eu quisesse magoar-te, não estaria aqui a congelar o rabo. Corliss não baixou a mão. A entrada dos funcionários é propriedade privada. Arthur riu. Era um som áspero e arranhado. Tirou do bolso um cartão de visita grosso e em relevo. Lançou-o perfeitamente pelo ar. Caiu no asfalto molhado aos pés de Corliss. O chefe quer falar contigo, disse Arthur. Corliss olhou para o cartão. Estava em branco, exceto por um endereço em Gold Coast e 1 hora, 3:00 p.m. amanhã. Tem um turno duplo amanhã, disse Corliss, mantendo os olhos em Arthur. Os teus turnos estão cobertos para o resto da semana. Eu não trabalho para ti nem para ele. Arthur deu uma tragada lenta no cigarro. Ninguém disse que trabalhavas. Ele só quer falar sobre a mãe dele. Corliss olhou para ele. Pensou nos $1000 que estavam numa lata de café no seu balcão da cozinha. Pensou em Corinne Harris a encolher-se na cadeira. Uma prisioneira na sua própria família. Não vou à casa dele, disse Corliss secamente. Se ele quiser falar, pode vir aqui amanhã às 10:00 da manhã. O restaurante está fechado. As portas da frente estarão destrancadas. Arthur levantou uma sobrancelha. Parecia genuinamente divertido. Estás a ditar termos a Drayden Harris? Estou a dizer-te a minha disponibilidade, disse Corliss, passando por cima do cartão no chão e enfiando a chave na pesada porta de metal. Aceita ou deixa. Entrou e bateu a porta, trancando a fechadura com um forte estalo metálico. O seu coração batia contra as costelas como um pássaro preso. Às 10:00 da manhã seguinte, o restaurante era uma caverna de sombras e o cheiro agudo de lixívia industrial. As cadeiras estavam empilhadas de cabeça para baixo nas mesas. A máquina de expresso estava silenciosa. Corliss sentou-se num banco perto das janelas da frente, a saborear uma chávena morna de café preto. Vestia um suéter cinzento desbotado e jeans, despojada do seu avental e da falsa deferência do seu uniforme. Exatamente às 10:00, a pesada porta de carvalho abriu-se. Drayden entrou. Estava sozinho. Sem Arthur. Sem seguranças a verificar os cantos. Usava um casaco azul marinho escuro sobre um simples gola alta preta. Na luz suave da manhã parecia exausto. As sombras debaixo dos olhos eram profundas e os ângulos agudos da sua mandíbula pareciam talhados em pedra. Trancou a porta atrás de si e caminhou até ao seu banco. Não pediu permissão para se sentar. Deslizou para o banco de vinil do outro lado dela, movendo-se com a graça pesada e deliberada de um grande predador.
Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O ruído ambiente do trânsito da cidade fluiu através do vidro grosso. Disse ao Arthur para me trazer a ti, disse Drayden finalmente. A sua voz era baixa, desprovida da borda irregular que tinha carregado 2 noites atrás. Eu não vou a locais secundários com homens que matam pessoas por profissão, respondeu Corliss. Deu um gole no café, as mãos perfeitamente firmes. Um fantasma de sorriso tocou no canto da boca de Drayden, mas desapareceu instantaneamente. Recostou-se, desabotoando o casaco. A minha mãe não parou de falar de ti, disse ele. Imagino que não parou de falar sobre mim, corrigiu Corliss, a voz totalmente desprovida de calor. Já que ela não pode falar. A mandíbula de Drayden apertou-se. Desviou o olhar olhando para as cadeiras empilhadas na mesa mais próxima. Eu sei. Sabes, Corliss inclinou-se para a frente. Não sabia de onde vinha a raiva, mas era quente e imediata. Trouxeste-a para um restaurante barulhento e público, sentaste-a no meio de uma disputa comercial e ignoraste-a durante 45 minutos. Ela pensou que estava a pedir vitela. Quase deixaste um miúdo aterrorizado alimentá-la com algo que a colocaria no hospital. Tu não sabes nada. Se qualquer outra pessoa em Chicago tivesse falado com Drayden Harris daquela maneira, teria estado a sangrar no chão. Drayden apenas aceitou. Deixou que as palavras o atingissem e ele não vacilou. Ela ficou surda há 5 anos, disse Drayden calmamente. Meningite, foi rápido. 1 mês ela estava bem, no seguinte, nada. O meu pai não queria lidar com isso. Contratou enfermeiras. Comprou-lhe aparelhos auditivos caros que não funcionavam. Quando ele morreu, eu assumi. Assumi tudo, passou a mão pelo rosto. O negócio, a família, os inimigos. Não tenho tempo para aprender uma nova língua. Não tenho tempo para lhe dar a mão. Então deixaste-a desaparecer. Eu mantenho-a segura, disparou Drayden, os olhos a voltarem para os dela. Duros e defensivos, ela tem a melhor segurança da cidade. Vive numa fortaleza. Uma fortaleza silenciosa, disse Corliss suavemente. Isso é apenas um túmulo. A luta esvaiu-se dele. Olhou para a mesa. Por uma fração de segundo, o chefe da máfia desapareceu e Corliss viu o homem de 32 anos a desmoronar-se sob o peso de um império que nunca pediu para construir. Eu ri, disse Drayden. Quando falas com ela, eu não a ouço rir há 3 anos. Estendeu a mão para o bolso do casaco. Corliss prendeu a respiração, os músculos dela ficaram tensos, mas ele não tirou uma arma. Tirou um papel dobrado e deslizou-o pela mesa. Corliss olhou para ele, mas não o tocou. O que é isso? Um contrato, disse Drayden. Quero contratar-te. Sou empregada de mesa. Tu és tradutora. Tu és acompanhante. Drayden tocou no papel. 3 dias por semana, vens para a propriedade. Almoças com ela. Vais com ela aos jardins aos seus compromissos. Traduzes para mim quando preciso de falar com ela. Corliss olhou para ele como se ele tivesse perdido a cabeça. Queres que eu trabalhe para a máfia? Quero que fales com a minha mãe, disse Drayden secamente. Não estás a mover peso. Não estás a assistir a reuniões. És estritamente civil. Os meus homens saberão que és intocável. Entras, fazes-lhe companhia, vais para casa. Não. Corliss abanou a cabeça, deslizando o papel de volta pela mesa. Preciso deste emprego. Preciso do dinheiro da gorjeta. Não quero os federais a fotografar-me a entrar numa fortaleza da sindicato. Procura uma agência. Contrata um profissional. Eu fiz, contrapôs Drayden. 3 deles tinham medo dos guardas. Trataram a minha mãe como uma paciente. Ela odiava-os. Inclinou-se. Os olhos escuros a fixarem-se nos dela. Ela pediu especificamente por ti. Disse que tu não a olhavas como se ela estivesse partida. Corliss engoliu em seco. Lembrou-se de Sam. Lembrou-se dos professores de educação especial que falavam com o seu irmão adolescente brilhante e engraçado como se ele fosse uma criança. Lembrou-se da raiva que isso acendia no seu peito. Olha para o número, disse Drayden suavemente. Corliss baixou o olhar para o papel. Não queria, mas a curiosidade humana era uma coisa terrível. Leu o número na parte inferior da página única. O seu coração disparou. Era suficiente para sair do seu apartamento infestado de baratas. Era suficiente para pagar a esmagadora dívida médica que o seu pai tinha deixado. Era suficiente para realmente começar a viver em vez de apenas sobreviver.
Isto é ridículo. Isto é dinheiro de silêncio, sussurrou ela. É o que quiseres chamar, disse Draden, levantando-se. Abotoou o casaco. 3 dias por semana. Tu defines o horário. Não respondes a ninguém a não ser a Corine e a mim. Caminhou para a porta, as botas pesadas a ecoarem no restaurante vazio. Parou com a mão na maçaneta de latão e olhou para trás por cima do ombro. Eu não tenho medo de ti, Corliss, disse Draden. Foi a primeira vez que usou o nome dela. Soou estranho na sua boca. Demasiado íntimo, demasiado pesado. Mas deves saber que não aceito um não como resposta quando se trata da minha família. Destrancou a porta e saiu para a manhã cinzenta de Chicago, deixando o contrato na mesa como uma arma carregada. Callis olhou fixamente para o papel. Envolveu as mãos à volta da chávena de café fria, tentando parar o tremor nos dedos. Estava na beira de um penhasco e o vento empurrava-a com força pelas costas. A propriedade Harris situava-se atrás de um portão de ferro forjado de 3 metros, numa extensão de Gold Coast, onde as casas pareciam menos casas e mais embaixadas. Corliss saiu do carro de aluguer, os tênis de lona gastos a esmagarem-se contra o caminho de entrada impecavelmente varrido. Sentiu o peso das câmaras de segurança a rastrearem cada movimento dela. 2 homens de fatos escuros estavam junto às portas da frente. Não falaram enquanto ela se aproximava, apenas se afastaram para a deixar passar. O interior da casa era deslumbrante e completamente morto. Os soalhos eram mármore polido que ecoava com cada passo. As paredes eram forradas com arte escura e imponentes espelhos antigos que refletiam os corredores vazios e cavernosos. Cheirava a polidor de limão e a ar caro e estagnado. Era um museu projetado para fantasmas. Uma governanta num uniforme rígido levou Corliss escada acima e por um longo corredor, abrindo finalmente um conjunto de portas de mogno pesado. O quarto além era uma estufa envolta em vidro e transbordando de orquídeas e samambaias. O ar aqui era quente, cheirando a terra úmida e a jasmim em flor. No centro da folhagem, assentada numa poltrona luxuosa com um livro no colo, estava Corine. Ela olhou para cima. No momento em que viu Corliss, a expressão educada e oca que usava desapareceu. O rosto dela iluminou-se com uma alegria cegante e genuína. Deixou cair o livro numa mesa lateral e levantou-se, as mãos já a moverem-se. Vieste, assinou Corine, os dedos a tremer ligeiramente de excitação. Eu disse-lhe que virias. Corliss deixou cair a mala de lona à porta. Soltou um longo suspiro, a tensão da casa a dissipar-se no calor do sorriso da senhora mais velha. Levou as mãos para cima. Vim pelo dinheiro, assinou Corliss de volta, mantendo o rosto perfeitamente impassível. Corine piscou, surpreendida pela franqueza, depois uma gargalhada aguda e deliciada irrompeu da sua garganta. Apontou para Corliss, os olhos a enrugarem-se. Bom, pelo menos és honesta. Todos os outros aqui mentem-me. Esse foi o começo. A transição não foi suave. A equipa tratou Corliss com uma mistura de suspeita e medo deferente, incerta de onde a acompanhante se encaixava na rígida hierarquia da folha de pagamentos de uma família criminosa. Corliss ignorou-os. Tratou o trabalho com a mesma garra de operária que aplicava a servir à mesa. Aparecia a horas, fazia o trabalho. Recusou-se a ser intimidada pelos homens com armas a patrulhar o perímetro. O seu trabalho real, percebeu rapidamente, não tinha nada a ver com tradução, tinha a ver com recuperação. Corine tinha sido despojada da sua autonomia. A governanta pedia as suas refeições. Os guardas ditavam quando ela podia andar nos jardins, Draden ditava o seu horário. Corine existia num estado de espera silenciosa perpétua. Corliss parou isso no segundo dia, quando a governanta trouxe uma bandeja de salmão escalfado e vegetais cozidos a vapor para o almoço. Colocando-a com um aceno enérgico, Corliss interceptou-a. A senhora Harris não quer salmão hoje, disse Corliss calmamente. A governanta franziu o sobrolho. O Sr. Harris pediu uma dieta saudável para a mãe dele. O Sr. Harris não a está a comer, respondeu Corliss. Virando-se para Corine, assinou. O que queres realmente? Corine olhou para a governanta, depois para Corliss. Um brilho travesso apareceu nos seus olhos azuis. Um cheeseburger, com batatas fritas grossas, e uma Coca-Cola.
Corlys virou-se de volta para a governanta. Ela quer um cheeseburger, muitas batatas fritas, Coca-Cola normal. A governanta parecia escandalizada. Não posso autorizar isso. Então eu autorizo. Uma voz retumbou da porta. Corlys não saltou. Apenas virou a cabeça. Drayden estava encostado ao batente da porta, o casaco de fato atirado sobre um ombro, a gravata solta. Parecia que não dormia desde que ela o tinha visto pela última vez no restaurante. Os olhos dele estavam pesados, mas estavam fixos inteiramente em Corlys. Empurrou o batente da porta e entrou na estufa. Traz um hambúrguer à minha mãe, Maria. A governanta acenou energicamente e praticamente fugiu do quarto. Drayden parou junto ao vidro olhando para os relvados bem cuidados. Não olhou para Corine, não olhou para Corlys. Apenas olhou para as águas cinzentas do lago Michigan ao longe. Ele carrega o mundo inteiro nas costas, assinou Corine para Corlys, observando o filho com uma mistura dolorosa de orgulho e profunda tristeza. Ele acha que eu não vejo porque não consigo ouvir os tiros. Corlys observou os ombros rígidos de Drayden. Caminhou até ele, parando a poucos metros de distância, perto o suficiente para sentir o cheiro fraco e agudo de pólvora e colônia cara a agarrar-se à sua camisa. Fala com ela, disse Corlys suavemente. Drayden não se virou. Estou a falar. Trouxe-lhe o almoço que ela queria. Isso é logística, sibilou Corlys, a voz a baixar para um sussurro áspero. Olha para ela, Drayden. Ela está mesmo ali. Ela não precisa de um chefe. Precisa do seu filho. A mandíbula de Drayden apertou-se. Os músculos do pescoço saltaram. Por um segundo aterrador, Corlys pensou que ele lhe podia dar um tapa. Ela tinha ultrapassado uma linha. Não se dão ordens ao chefe da família Harris na sua própria casa. Lentamente, Drayden virou a cabeça. Os seus olhos escuros encontraram os dela. Havia uma energia perigosa e volátil a vibrar debaixo da sua pele. Tu não sabes o que eu faço lá fora para manter esta casa silenciosa, sussurrou ele. Eu não me importo, disparou Corlys, sem vacilar. Quando passas por estas portas, deixas isso lá fora. Ela não pediu esta jaula. O mínimo que podes fazer é sentar-te nela com ela. Drayden olhou para ela. O silêncio esticou-se espesso e sufocante. Então a luta esvaiu-se dele. Soltou um suspiro ofegante e virou-se da janela. Caminhou até a poltrona em frente à mãe e sentou-se pesadamente. Corine olhou para ele, surpreendida. Drayden olhou para Corlys, gesticulando vagamente com a mão. Diz-lhe, disse ele, diz-lhe que o carregamento chegou. O legal, o azeite. Corlys suavizou, levou as mãos e traduziu as palavras, observando o rosto de Corine iluminar-se com o simples ato de ser incluída no dia do seu filho. 2 semanas transformaram-se em 3. O brutal inverno de Chicago finalmente quebrou, dando lugar a uma primavera lamacenta e violenta. A rotina de Corlys tornou-se uma âncora na sua vida já caótica. A sua conta bancária estava cheia, a dívida médica foi paga, tinha deixado o restaurante. Mas em vez de se sentir livre, sentiu uma estranha e apertada gravidade puxando-a mais fundo para a propriedade Harris. Estava sentada no chão da biblioteca numa tarde tardia, a ensinar Corine a assinar gírias modernas. Corine ria-se, as mãos formando desajeitadamente os sinais quando as pesadas portas de carvalho se abriram de rompante. A risada morreu instantaneamente. Drayden tropeçou para dentro da sala. Não usava o casaco de fato. A sua camisa branca de vestir estava rasgada no ombro e uma mancha escura e crescente de carmesim molhava o tecido sobre as suas costelas. O lábio estava cortado e sangue pincorte acima da sobrancelha, apanhando-se nas suas pestanas escuras. Arthur estava logo atrás dele, a gritar ordens num telemóvel, o próprio rosto machucado e manchado de fuligem. Tragam o médico. Agora. Portão da frente, gritou Arthur, desligando o telefone. Olhou para Drayden, que se apoiava pesadamente numa estante de mogno, deixando um rasto vermelho na madeira. Drayden, precisas de te sentar. Estou bem, rosnou Drayden. A sua voz era um bafo úmido. Corine levantou-se da cadeira. Soltou um som agudo e sem fôlego, um ruído irregular de puro terror maternal. Correu em direção a Drayden, as mãos a estenderem-se para tocar na sua camisa estragada. Drayden instintivamente afastou-se, batendo nas mãos dela. Não, mãe, não toques nisso, está bem.
Não estava a olhar para ela. Estava a olhar para o chão, a tentar manter-se de pé. Corinne congelou. Foi excluída novamente. O pânico nos seus olhos era agonizante. Não sabia se ele estava a morrer. Não sabia o que tinha acontecido. Olhou freneticamente para Arthur, mas o tenente já estava a passear pela sala, a verificar as janelas. Olhou para Corlys. Corlys não hesitou. Cruzou a sala em 3 passos, ignorando o sangue a pingar no tapete persa caro. Ficou diretamente entre Dryden e a estante, forçando-o a olhar para cima. Olha para ela, comandou Corlys. Leva-a daqui. Dryden ofegou, a mão a apertar forte contra as costelas. Arthur, leva-as embora. Não, disse Corlys, a voz a estalar como um chicote. Agarrou o queixo de Dryden com os dedos. A pele dele estava fria, gelada de choque. Olha para tua mãe, Dryden, agora mesmo. Dryden piscou os olhos, a névoa de dor a abrir-se o suficiente para ele focar a expressão feroz de Corlys. Relutantemente mudou o olhar por cima do ombro de Corlys para Corinne, que tremia violentamente. Corlys levou as mãos diretamente para a linha de visão de Dryden, forçando-o a observar a tradução. Ele está magoado, assinou Corlys para Corinne, os movimentos nítidos e deliberados. Mas ele está de pé. Ele está a respirar. Ele vai ficar bem. Corinne soluçou, as mãos a cobrirem a boca. Acenou freneticamente. Diz-lhe que foi apenas um acidente de carro, resmungou Dryden, os olhos a fecharem-se. Diz-lhe que bati no volante. Eu não lhe minto, disse Corlys instantaneamente. Olhou para Corinne. Não foi um acidente, está a vir. Os olhos de Dryden abriram-se de rompante. Olhou para Corlys. Eu disse-te para lhe dizeres. Ela é surda, Dryden. Ela não é estúpida, gritou Corlys, a emoção crua a transbordar finalmente. Ela cheira o cobre, ela vê as armas. Para de tratá-la como uma criança. Ela aguenta a verdade. Ela não aguenta que a excluas. A biblioteca ficou em silêncio mortal, exceto pelo som ofegante da respiração de Dryden. Arthur parou de passear, a olhar para Corlys em choque absoluto. Ninguém gritava com Dryden Harris, especialmente enquanto ele sangrava. Dryden olhou para Corlys. A raiva nos seus olhos quebrou-se lentamente, revelando o profundo terror exaustivo por baixo. Olhou para além dela para a mãe. Corinne deu um passo em frente. Desta vez não alcançou a ferida. Alcançou o rosto dele. Gentilmente acariciou-lhe a bochecha não ferida, o polegar limpando uma risca de sangue perto do olho. Olhou para ele, os olhos azuis ferozes e claros. Eu sobrevivi ao teu pai, assinou Corinne lentamente, as mãos perfeitamente firmes. Corlys traduziu calmamente as palavras em voz alta para Dryden, a voz a suavizar-se. Eu sobreviverei a ti, mas não me mintas. Dryden engoliu em seco. Encostou o rosto na palma da mão da mãe por um segundo. Uma única e pesada concessão. Ok, sussurrou ele. Ok, mãe. As pesadas portas abriram-se novamente e um homem com uma mala médica preta apressou-se, ladeado por 2 guardas. Ponham-no no sofá, ordenou o médico, a pôr luvas. Arthur e um guarda moveram-se, a pegar nos braços de Dryden e a guiá-lo. Enquanto baixavam no sofá de couro, os olhos de Dryden voltaram para Corlys. Ela estava de pé junto a Corinne, o braço envolto protetoramente nos ombros da senhora mais velha. Parecia deslocada na sala opulenta e manchada de sangue. Parecia cansada. Parecia desafiadora. E naquele momento, ao olhar através da névoa de dor e adrenalina, Dryden percebeu algo aterrador. Ele não a queria ali apenas para a mãe dele. Precisava dela ali para si mesmo. A bala tinha rachado uma costela, rasgado o músculo e falhado o pulmão direito por uma fração de centímetro. Durante 4 dias, a propriedade Harris funcionou sob bloqueio. SUVs pretos em marcha lenta junto aos portões da frente. Homens com casacos pesados e olhares duros patrulhavam o perímetro. Dentro da casa, sentia-se como uma cabine pressurizada a quilômetros de altura, à espera que uma janela explodisse. Corlys não deixou de vir. Arthur tentou afastá-la à porta na segunda manhã, citando protocolos de segurança. Corlys simplesmente olhou para o tenente com cicatrizes, deixou cair a mala de lona no chão de mármore e disse-lhe que estava na folha de pagamentos para ver Corinne, não para guardar a entrada. Arthur, talvez lembrando-se da forma como ela comandou a sala enquanto o chefe dela sangrava no tapete persa, afastou-se,
Passou as horas com Corinne na estufa. Não falavam do sangue. Não falavam dos homens lá fora. Falavam de jardinagem. Falavam das terríveis novelas que Corinne via com as legendas ligadas. Construíram uma fortaleza silenciosa e impenetrável de normalidade no meio de uma zona de guerra. Ao quinto dia, as pesadas portas de mogno da estufa abriram-se. Dryden estava no limiar. Parecia péssimo. A pele dele estava pálida, esticada sobre os ângulos agudos do seu rosto. Usava calças de fato de treino e uma t-shirt escura que pendia solta sobre as volumosas ligaduras que envolviam seu torso. Apoiava-se pesadamente numa bengala, os nós dos dedos brancos à volta da pega de latão. Corinne largou a sua tricô. Levantou-se, as mãos a voarem para a boca, lágrimas instantaneamente a encherem-lhe os olhos. Dryden ofereceu-lhe um sorriso fraco e exausto. Soltou a bengala com uma mão e desajeitadamente levou os dedos ao queixo, movendo-os para baixo e para fora. Bem. Depois apontou para si mesmo. Depois para ela. Estou bem. Corinne soltou um soluço abafado. Correu para a frente, parando pouco antes dele, aterrorizada por lhe bater nas costelas. Pairou as mãos sobre o peito dele, os olhos a percorrerem freneticamente o rosto dele. Corinne sentou-se congelada na sua cadeira. Observou o chefe da máfia, um homem que ordenava execuções por cima de massa fria, a formar meticulosamente os sinais. Eram rígidos, eram desajeitados, mas estavam certos. Corinne olhou de volta para Corinne, o rosto irradiando choque absoluto e pura alegria. Ele aprendeu, assinou ela, as mãos a tremerem. Ele aprendeu comigo. Eu vejo isso, assinou Corinne de volta, mantendo o rosto perfeitamente neutro, embora um nó apertado no seu peito se tenha desfeito de repente. Dryden mancava para dentro da sala e afundou-se na poltrona em frente à mãe. Olhou para Corliss. Os olhos escuros e mortos que a tinham assustado no restaurante tinham desaparecido. No seu lugar estava algo cru, pesado e profundamente perturbado. Vi os vídeos que deixaste na secretária, disse Dryden. A sua voz era um raspar áspero. Os básicos. A tua sintaxe é terrível, disse Corliss secamente. Assinaste bem eu sou bom em vez de eu estou bem, mas não lhe disseste acidentalmente que eras uma batata, então é um começo. Uma risada curta e dolorosa irrompeu do peito de Dryden. Grimou instantaneamente, envolvendo um braço em volta das costelas. Não me faças rir. Parece que estou a engolir vidro. Então não sejas engraçado, respondeu Corliss. Corinne sentou-se na beira do sofá, a observar a troca. Não conseguia ouvir o bate-papo, mas podia ler a energia na sala. O ar entre o filho dela e a empregada de mesa estava espesso, praticamente a zumbir como um fio elétrico. Olhou para Dryden, notando a forma como os olhos dele seguiam cada movimento de Corliss. Olhou para Corliss, vendo a forma como a mais nova se sentava ligeiramente para a frente, ancorada à presença de Dryden. Corinne sorriu silenciosamente para si mesma e pegou no seu tricô. Uma hora depois, Corinne adormeceu no sofá, exausta pelo crash de adrenalina de ver o filho de pé. O sol punha-se sobre o lago Michigan, lançando longas sombras escuras através dos vidros da sala. Dryden olhou para a água. O Arthur apanhou a equipa que nos atingiu. Estavam a sair de um armazém na South Side. Não preciso de saber isso, disse Corliss. Estava a organizar uma pilha de cartões de estudo na mesa de centro. Apenas estou a dizer-te que não quero saber a logística da tua violência, Dryden. Estou apenas a dizer-te que não quero saber a logística da tua violência, disse Corliss, olhando para cima. A sua voz era calma, mas firme. Eu disse-te que sou civil. Dryden virou a cabeça lentamente. As sombras apanhavam os vazios nas suas bochechas. Tu já não és civil, Corliss. Não és desde que te puseste entre a arma do Arthur e aquele idiota do empregado de mesa. Sou empregada. Tu és um alvo, corrigiu Dryden o tom, ficando sombrio. Inclinou-se para a frente, ignorando a dor óbvia que isso lhe causava. Eles sabem sobre ti, as outras famílias. Têm vigias a observar esta casa. Sabem que há uma rapariga que vem 3 dias por semana e sai 4 horas depois. Sabem que a minha mãe te adora. Corliss parou de embaralhar os cartões. As suas mãos ficaram perfeitamente imóveis. Um frio espinho de adrenalina percorreu-lhe a espinha. Estás a ameaçar-me? Estou a avisar-te, disse Dryden suavemente.
Tirou do bolso das calças de fato de treino um envelope grosso e branco. Lançou-o para a mesa de centro de vidro. Aterrissou com um baque pesado ao lado dos cartões de estudo. Há 50 mil em dinheiro aí e um bilhete de avião para Seattle, em aberto. Corliss olhou para o envelope. O que é isto? Uma saída, disse Drayden. Pega. Deixa a cidade. Não voltes. O contrato fica invalidado. Corliss olhou do envelope para o rosto de Drayden. Ele estava completamente sério. As paredes tinham voltado a subir. O predador corporativo implacável e estéril tinha regressado a tentar gerir um passivo. E a Corinne? Perguntou Corliss. Ela sobreviverá, ela sempre sobrevive. Drayden desviou o olhar. Vou contratar outra pessoa, vou fazê-la aprender a língua. Corliss pegou no envelope. Era pesado, era uma nova vida, era segurança. Pensou no seu apartamento apertado, no radiador partido, no medo constante da pobreza que a perseguia desde adolescente. Podia aceitá-lo. Podia fugir. Levantou-se. Caminhou até a cadeira de Drayden. Ele não levantou a cabeça, preparando-se para o som dos seus passos a caminhar para a porta. Em vez disso, deixou cair o envelope no colo dele. A cabeça de Drayden estalou para cima. Eu disse-te, disse Corliss, a voz totalmente desprovida de medo. Eu não aceito dinheiro de silêncio. E não fujo de valentões. Corliss, tu não entendes o que estas pessoas farão. Eu não me importo, interrompeu ela, inclinando-se. Pousou as mãos nos braços da cadeira dele, trazendo o rosto a centímetros do dele. Cheirava a sabão de baunilha barato e pura e desvairada desafio. Sobrevivi a um pai que bebeu a nossa hipoteca. Sobrevivi a um irmão a morrer numa cama de hospital enquanto os médicos o ignoravam. Eu sobrevivo. É isso que eu faço. Drayden olhou para ela, o ar a sair-lhe da garganta. Não podes comprar a tua saída disto, sussurrou Corliss ferozmente. Não podes afastar-me porque tens medo. Vais aprender o resto do alfabeto. Vais falar com a tua mãe e vais lidar comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Drayden olhou para a rapariga feroz e bela que o prendia na sua própria cadeira. Tinha passado a vida inteira a comandar respeito através do medo. Quebrava homens, quebrava organizações, mas não a conseguia quebrar. Era feita de algo mais duro que os ossos. Lentamente, dolorosamente, Drayden levantou a mão. Não a afastou. Alcançou e envolveu os dedos longos na nuca dela, o polegar pousado contra o pulso errático a saltar na sua garganta. Corliss não vacilou. Manteve o olhar dele, os olhos a arderem com um fogo desesperado e cínico. Sou um homem morto, Corliss, sussurrou Drayden, a voz a rachar. A admissão saiu dele como sangue de uma ferida. Estou a afogar-me. Então para de esperar, disse Corliss, a voz a baixar para um sussurro áspero e ofegante. Luta. Estou a lutar, respirou ele, o aperto no pescoço dela a apertar o suficiente para puxar uma fração de centímetro para mais perto. Mas se eles te apanharem, se te tocarem para me atingirem, eles não o farão, disse ela firmemente, porque não os deixarias. Não era uma pergunta. Era uma ordem. Era uma demonstração profunda e aterradora de confiança de uma mulher que não confiava em ninguém. Drayden fechou os olhos. A luta esvaiu-se dele, deixando apenas o esgotamento profundo nos ossos que carregava há meses. Puxou-a para baixo. Corliss não resistiu. Deixou os joelhos dobrarem-se, caindo na beira da almofada ao lado da anca dele, cuidadosa com as costelas vendadas. Drayden enterrou o rosto na curva do seu pescoço, inalando o cheiro do seu sabão de baunilha. Envolveu-a com o braço livre à volta da cintura, ancorando-a contra ele, como um homem a agarrar-se a um pedaço de madeira numa tempestade. Não era um abraço romântico, era desesperado. Era uma colisão de duas pessoas que tinham passado as suas vidas inteiras a lutar guerras completamente diferentes, finalmente a perceber que estavam na mesma trincheira. Corliss pousou o queixo no topo da sua cabeça. As suas mãos calejadas por anos a carregar pratos pesados e a esfregar balcões industriais acariciaram suavemente o cabelo escuro na nuca dele. Do sofá, Corinne mexeu-se. Piscou o sono dos olhos. Olhou para o outro lado da sala. Viu o filho, o chefe implacável e aterrador do sindicato de Chicago, praticamente enrolado no colo da calma empregada de mesa. Viu a tensão completamente esvaída dos seus ombros. Viu Corliss a segurá-lo, os olhos ferozes e protetores, a olhar para a porta.
Corinne não fez um som, não bateu na mesa, apenas os observou, uma profunda sensação de paz a assentar-lhe no peito. Eventualmente, Dryden afastou-se. Olhou para Corlys. Os seus olhos escuros estavam claros pela primeira vez desde que a conhecera. Levantou-se e traçou suavemente a linha da sua mandíbula. Tu já não és empregada de mesa, disse Dryden suavemente. Eu sei. Tu já não és apenas uma empregada. Eu sei. Dryden olhou por cima do ombro de Corlys, viu a mãe a observá-los. Corinne ofereceu-lhe um pequeno sorriso conhecedor. Levou as mãos para cima. Os seus movimentos eram lentos e inteiramente silenciosos. Família, assinou Corinne. Dryden olhou para as mãos da mãe. Engoliu o nó grosso a formar-se na garganta. Olhou de volta para Corlys, que se virou para ler o sinal. Corlys olhou de volta para ele. O cinismo nos seus olhos tinha rachado, deixando entrar uma fatia de esperança aterradora e bela. Dryden levantou as mãos. Os seus dedos estavam rígidos. Os seus movimentos desajeitados fluíam da mãe ou a eficiência nítida de Corlys. Mas ele formou os sinais perfeitamente. Sim, assinou Dryden, os olhos fixos nos de Corlys. Família, a guerra lá fora, para além dos portões de ferro, continuaria. Os carregamentos parariam, os federais circulariam, e a violência continuaria a sangrar nas ruas de Chicago. Dryden Harris ainda era um homem perigoso num mundo perigoso. Mas enquanto estava sentado na silenciosa estufa, a segurar a rapariga que se recusou a fugir, rodeado por um silêncio que já não parecia uma jaula, Dryden sabia uma coisa com certeza. Estava finalmente pronto para lutar por ela. Corlys fez a escolha certa ao permanecer num mundo de violência ou selou o seu próprio destino. Deixe um comentário abaixo com os seus pensamentos se adorou este mergulho profundo no mundo silencioso e intenso da família Harris. Clique no botão de gosto, partilhe com os seus amigos que amam romance grounded e gritty, e não se esqueça de se inscrever para mais histórias intensas de slow burn que pulam os clichês e vão direto ao coração. Ative as notificações para nunca perder um capítulo.